Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou a Fernanda, do Akasha Studio Art. Hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente dos tutoriais que vocês estão acostumados a ver comigo. Eu vou ajudar vocês a calcular o preço de custo de uma peça feita em resina e assim vocês vão ter facilidade para calcular o preço final de venda dela. Quanto eu devo cobrar nessa peça? Essa é uma pergunta que eu recebo muito dos resineiros com quem eu convivo. Então eu sei que isso é uma dúvida que assola muita gente mesmo. E por não ter essa dúvida sanada, o mais comum é que você acabe cobrando o seu trabalho baseado no valor do trabalho de outra pessoa, não é mesmo? E agora eu vou te mostrar que isso está totalmente errado. Eu vou ensinar para vocês a usar uma planilha que eu desenvolvi para fazer o cálculo dos custos com a peça de resina e te ajudar a fazer a precificação final. E não se preocupem, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês baixarem. Vai estar na descrição do vídeo como vocês devem fazer isso. Bora lá? Bom, gente, antes de mais nada, eu preciso saber quanto custa a resina que eu estou usando. Então, para isso, eu abri uma aba aqui e já peguei alguns preços pela internet, tá? De algumas coisas que a gente vai usar. E eu vou usar essa referência aqui, tá? Vamos supor, então, que eu vou estar trabalhando com a resina epóxi 2001, tá? Agora, no mês de maio do ano de 2022. Eu fui lá no site, calculei o frete para minha localidade e deu que vai dar R$ 176,90. Então, é resina, o valor da resina, e é quanto de resina? É 1 quilo. Então, 1 quilo de resina é R$ 156,90, mais R$ 16,98 de frete aqui para minha região. Então, é R$ 176,90. Então, é isso que eu vou estar gastando para ter 1 quilo de resina para eu trabalhar. Então, eu vou colocar esse valor aqui naquele campo preço do quilo, R$ 176,90, certo? Vamos conferir? R$ 176,90, ok. Vejamos, aqui ele já fez um cálculo, tá? Já tem uma forma que ele está calculando o preço da grama para gente. Então, eu sei que a resina 2001, ela vai estar custando 18 centavos a grama, tá? Eu calculei com frete, tá? Isso tem que ficar bem claro. Não esqueçam de calcular com frete. Muito bem, aqui eu poderia estar usando alguma outra resina? Poderia. Poderia estar usando um pote que vem menos resina? Posso. Posso estar usando um pote que vem mais resina? Posso. Como que isso vai mudar? Vai mudar aqui na fórmula, tá? Em vez de você dividir por 1.000, você vai dividir pela quantidade que vem de resina. Se é 750 gramas, 750 gramas você vai colocar ali. Se for 1,5 kg, você coloca lá 1.500. E aí, o próprio Excel já vai fazer o cálculo, tá bom? Mas a maioria do pessoal compra de 1 quilo, então eu vou deixar isso daqui como padrão. Feito isso, a gente vai precisar calcular agora quanto de salário você precisa ter. Feito isso, da gente estar calculando aqui o preço da grama da resina que eu vou estar usando, a gente vai descobrir agora quanto custa a sua hora de trabalho, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, quanto que você precisa ou quanto você quer ter de salário mensal trabalhando com resina? Pode ser que seja a sua única fonte de renda, pode ser que seja só um complemento da sua renda principal e você não precisa ganhar tanto. Então, sei lá, faz de conta que você quer tirar R$ 1.000 por mês, pelo menos com resina, tá bom? Se você só trabalhar com isso, você pode colocar o tanto que você precisa, se é 2.000, se é 5.000, aquilo que for adequado à sua realidade. Vamos trabalhar por padrão aqui para exemplificar com R$ 1.000. E aí, quantos dias você trabalha com resina? É todos os dias? Provavelmente não, tá? Se isso é só um complemento de renda, é só um hobby, né, que te dá algum dinheiro, você não trabalha todos os dias. Vamos supor que você só tem o final de semana para trabalhar. Então, vamos colocar que são 9, 10, 11, 12 dias. 12 dias por mês você trabalha com resina. Você só tem esses dias, tá? E quantas horas durante esses 12 dias você se dedica a trabalhar ali com resina? Tirando a parte que a resina fica secando, tá? Que ela fica em cura. Não tem o que fazer, tem que deixar ela paradinha lá. Então, vamos colocar que você trabalha 5 horas por dia, nos finais de semana, né? Que a gente já viu ali que são 12 dias mais ou menos. Então, aqui a gente tem duas informações importantes.
o custo por dia de trabalho e o custo por minuto de trabalho. E você vai entender o porquê que isso é tão importante aqui embaixo. Agora que a gente já sabe quanto que custa a grama da resina e quanto que custa o seu trabalho por minuto, vamos calcular a peça. Vamos supor que você vai trabalhar com algum pingente que gasta cerca de 30 gramas de resina. Como que eu sei quantas gramas de resina as peças vão gastar? Muita gente, quando vai fazer a primeira peça, vai usar o molde pela primeira vez, já anota ali quanto que gastou, tá? Em gramas. Ou pega aquele molde, pesa ele com água e coloca ali uns dois números a mais. Então, por exemplo, se pesou 15, uma abelhinha shaker que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui 17 em resina, tá bom? Sempre com uma sobrinha. Então, eu vou pegar, vamos calcular aqui que é uma letra, tá? As letras já tem essas tabelas aqui que rodam aí pelos grupos de WhatsApp, que já vem falando exatamente quanto que vai gastar. Então, eu vou usar como exemplo a letra R do alfabeto, que gasta 7 gramas e meia. Então, tendo essa informação, que são 7 gramas e meia, eu vou mudar aqui. Não vou colocar 30 mais, vou colocar 7,5, tá? Então, aqui já me mostrou que eu vou gastar R$ 1,33 para fazer a letra R, só de resina, ok? E já que eu sei que o valor da grama é 18 centavos, então ele vai fazer esse cálculo aqui para mim, tá bom? Então, esse aqui que é o número que a gente precisa. Mas e quanto tempo eu vou gastar para fazer essa letra? Isso só vai saber depois que você fizer. Mas, se você já trabalha há algum tempo, você tem uma noção, né? Tipo, eu geralmente misturo a resina com a parte A com a parte B, aí eu deixo descansar 10 minutos, aí eu espero endurecer mais um pouquinho, entrar no gel time, e aí eu vou despejar no molde depois, e aí, sei lá, gastei 25 minutos. Então, você vai colocar aqui 25 minutos. Só o número 25. Ele já vai calcular que a sua mão de obra custou R$ 6,94 para poder fazer, certo? Então, isso daqui é o cálculo básico. Resina, que é o material principal que você precisa, e a sua mão de obra. Agora, vamos ver outros gastos. Agora, a gente vai fazer um cálculo que muita gente esquece, que é a reserva do molde. A gente sabe que a resina epóxi, ela acaba desgastando o molde muito mais rápido do que a resina poliéster, por exemplo. Então, você tem esse agravante. Em algum momento, você vai ter que substituir aquele molde. Mas, geralmente, um molde de letra desses que a gente compra importado, ele pelo menos aguenta 10 vezes. Então, você vai conseguir tirar 10 letras dele. Tem molde que dura mais, tem molde que dura menos. Depende da sua manutenção, tá? Do jeito que você cuida dele. Se você deixar o molde descansar entre um uso e o outro, se você hidratar ele direitinho, ele costuma durar mais. Mas vamos colocar que pelo menos 10 vezes ele vai ter que usar, certo? Mas e quanto custou esse molde? Então, isso é um outro cálculo que a gente vai ter que fazer. Você vai ver quanto que você pagou no molde, vai dividir por todas as letras do alfabeto que vem nele e vai calcular ali uma média de quanto ele custou. Então, sabendo que o meu molde custou R$ 76,82 e que ele vem com 36 cavidades, eu cheguei na conclusão de que custa R$ 2,13 aquela cavidade do molde. Eu estou fazendo uma suposição bem por alto, tá, gente? É óbvio que se você perder uma letra de um molde, você provavelmente vai ter que substituir ele todo. Mas hoje no mercado, principalmente no brasileiro, já existem molde de letra separado. Você não precisa mais comprar o molde inteiro. Mas nessa realidade aqui, eu vou estar calculando dessa forma, tá bom? Então, é 2,13. 2,13, que custou aquele molde da letra R. E ele vai me durar 10 vezes, tá? 10 letras eu vou conseguir tirar dali. Então, eu já faço um cálculo aqui de que eu preciso reservar pelo menos 21 centavos para substituir esse molde quando ele estragar, entendem? Então, isso daqui vai somar no preço de custo desse molde que eu vou estar utilizando. Outras coisas importantes também para a gente saber é a embalagem, é o pitão, que geralmente a gente usa um molde de letra para poder fazer um chaveiro, é um aplique, que possivelmente vai ter lá, é um adesivo personalizado, argola, tassel. Então, eu fui atrás desses valores aqui
e vou colocar aqui para vocês verem, tá? A gente vai entregar o produto para cliente dentro de uma sacolinha, no mínimo, né? Então, a gente também tem que calcular o custo da embalagem. Eu fui na internet e vi que um pacote com 500 unidades de um saquinho adesivado de 6 por 12 está saindo a R$ 22,75. E dividindo, a unidade desse saquinho é 5 centavos. Então, eu vou colocar isso aqui no nosso cálculo. O valor é 5 centavos e eu usei 1. Isso aqui já vai somar lá no nosso preço de custo que está começando a aparecer aqui em cima, ok? Vamos continuar com outros custos aqui. O pitão. Vamos ver quanto custou o pitão. Mini pitão, pacote com 50 unidades, mesma coisa, vai estar saindo a 5 centavos. Então, a gente vai colocar aqui a mesma coisa, 0,05 e 1 unidade. Aplique de metal para resina com coração vazado. A 31 centavos uma unidade. Então, se ele custa 31 centavos a unidade, a gente vai colocar aqui que o aplique custou 0,31 e eu usei 2. Posso ter usado 1? Posso, mas também posso usar 2. Um adesivo personalizado. Também eu apreciei por aí e vi que está saindo a 50 centavos. Um personalizado. Então, a gente vai colocar aqui 50 centavos e foi usado 1. A mesma coisa com a argola. A argola sai a 54 centavos no meu cálculo. Aí, na sua região, às vezes, você acha mais barato. Então, melhor. Quanto mais barato isso daqui, barato, mas com qualidade, melhor vai ser a sua precificação depois, né? O próximo item aqui foi um tassel. O tassel tá 67 centavos. Podia ter sempre viva, viu? Podia ter uma florzinha lá. Mas o tassel é 67 centavos. Então, eu usei 1 unidade. Então, beleza. Todo o custo está aqui para mim. E agora a gente já começa a ver a nossa precificação tomar forma. Então, eu já sei agora quanto está o custo total de material que eu usei. Como que eu faço para baratear isso? Tem algumas formas. Primeiro, como eu já falei, procurar material mais em conta, procurar baratear o frete, muitas vezes, procurar a promoção que está com frete grátis, procurar promoções é sempre bom. E baratear a sua mão de obra, uma coisa que eu não aconselho. Quando você barateia a sua mão de obra, você está se desvalorizando. E a ideia não é essa, a ideia é que você consiga ganhar, tirar um lucro direitinho ali do seu trabalho que você ama. Uma outra coisa importante que as pessoas acabam esquecendo é de calcular o custo fixo. O que é o custo fixo, gente? É uma porcentagem em cima do valor de custo da peça, calculando coisas que não tem como a gente medir, como, por exemplo, o tanto de internet que você usou ali para pesquisar ou para conversar com o cliente, a luz que você gastou. Tem muita gente que usa estufa, né? Então, tem um aumento aí um pouquinho na conta de luz. O papel toalha que você usou, a luva, o EPI, a água, né? Que você precisa limpar a mesa. Enfim, coisas que não tem como mensurar em quantidade. Então, a gente costuma colocar o valor de 15%. Se você quiser alterar esse valor, você pode. Você fala, não, o custo de vida aqui da minha casa é muito caro. Eu moro numa cidade que as coisas são mais caras, a conta de luz é mais cara, então eu vou colocar 20%, por exemplo. Ou então não, às vezes você mora, né, num lugar que a água, por exemplo, é de poço artesiano, ou enfim, alguma coisa que barateie para você o custo, você pode diminuir isso para 10%, se quiser. Nós vamos manter o padrão, que é de 15%. Agora vem a parte que muita gente não sabe calcular, que é o lucro. Então, gente, o que é o lucro? O lucro ele vai ser o valor que você vai reinvestir, tá? O que você vai agregar no seu trabalho. Por exemplo, curso, material novo, reposição de material que foi usado. O lucro, por exemplo, tá diretamente ligado a novos materiais que você vai utilizar nas suas peças. Vi um glitter novo, eu quero usar aquele glitter. Vi uma promoção de uma fita de tassel diferente. Enfim, coisas diferentes que você vai estar trazendo para o seu trabalho e oferecer para os seus clientes. Então, esse valor ele tem que ser reinvestido. As pessoas acham que o lucro é o dinheiro que você vai pegar para você, mas não é, tá? O lucro você precisa reinvestir ele. E ele também pode ser alterado de acordo com a região, tá? E a realidade financeira de onde você mora. Então, às vezes, você mora num lugar em que as pessoas, seus clientes têm um poder aquisitivo maior e podem e querem pagar mais. Então, você coloca lá 100% de lucro.
e tá tudo bem, ok? Então, se você quiser colocar 100% de lucro, tenha em mente que esse valor, ele precisa ser reinvestido, tá bom? Agora, se essa peça foi super difícil de fazer, não foi uma peça muito fácil, você também pode colocar um acréscimo de complexidade. E aqui vai entrar muito um exemplo que são as peças de eternização, tá? Peças, joias que trabalham com DNA, as peças afetivas, aquelas que vão dente, que vai cabelo, que vai cinza, que vai leite materno. É nesse momento que você precisa entender o que é a complexidade. Quando a gente está falando de trabalhar com DNA, além de ter uma baita responsabilidade de você estar trabalhando, às vezes, com a única lembrança que aquela pessoa tem de um ente que já partiu, ainda tem, no caso do leite, por exemplo, tem os riscos biológicos, então você tem que se proteger. É muito arriscado, mas ao mesmo tempo não é tão difícil de se proteger. Para trabalhar com esse tipo de material, eu sugiro sempre colocar pelo menos 50% de complexidade a mais, pelo menos, ok? Agora, se a peça tem uma certa complexidade, às vezes muito maior do que, será, um desafio para você, você sem problema nenhum pode colocar aqui 100% de complexidade, tá? Quanto mais difícil a peça, quanto mais complexa, quanto mais detalhada e quanto mais ela for personalizada para o seu cliente, mais complexidade ela envolve, mais trabalho ela vai te dar e vai te tomar mais horas de tempo de produção. Então, você pode alterar, que depois aqui embaixo, se você quiser, eu achei que essa peça eu ia gastar 25 minutos entre colocar a resina lá e depois furar com pitão, e se precisou lixar, enfim, se a peça te deu muito mais trabalho, não tenha medo de vir aqui alterar, tá? Suponhamos que essa peça você demorou 1 hora para fazer ela. Então, são 60 minutos, você vai converter para cá, tá bom? Então, essa peça, com mais o 100% de complexidade, por você estar trabalhando com materiais sensíveis, essa peça já vai ficar com um preço final aqui, ó, com preço de venda de R$ 47,46. Isso aqui é o que você pode já vender, cobrar do seu cliente, tá? Você pode cobrar nessa peça, nesses méritos que nós falamos aqui. 7,5 de resina, 1 hora de trabalho, utilizando aqueles materiais ali, você já pode cobrar R$ 47,46. Como está um pouco absurdo, porque eu só fui exemplificar aqui uma peça de DNA, e agora a gente está falando, usando na verdade, né, como o meu modelo aqui, uma letra, um chaveiro de letra, eu não vou colocar 100% de complexidade, tá? Eu vou colocar 0, porque eu já estou acostumada a fazer, é bem simples. Então, aqui já posso precificar essa letra com todos aqueles materiais com esse valor aqui para vender. Ah, mas eu quero saber desse valor aqui que eu estou cobrando desse chaveiro de letra, que é bem cheio de coisa, tá? Por isso que ele tá saindo caro. Quanto que é meu, tá? Qual que é o seu salário, gente? O salário é o seu tempo de produção, é a sua mão de obra. Ele fica aqui, ó, tá? E ele está diretamente ligado ao quê? Ao salário que você definiu aqui. Vamos mudar aqui um pouco a realidade? Vamos mudar um pouco esse exemplo aqui? Vamos supor que é a única fonte de renda de uma pessoa e ela precisa, pelo menos, tirar R$ 3.000 por mês, tá? Ela tem que tirar R$ 3.000 por mês para poder pagar o aluguel, para fazer compra de mercado, para pagar as despesas do filho, comprar a ração do gato, enfim. Ela precisa de R$ 3.000 com resina para trabalhar. Só que ela trabalha todos os dias. Isso não é uma coisa muito difícil de se ver. A maioria dos artesãos trabalham todos os dias. Então, ela trabalha todo dia, mesmo que seja algumas horas por dia. E ela trabalha, como ela é autônoma, ela faz o horário dela. Aí o pessoal pode pensar, ela não deve trabalhar umas 5 horas por dia. Não, gente, quanto mais autônomo você é, quanto mais você fica em casa, acaba que você acaba misturando ali um pouco o trabalho com o seu dia a dia e perde um pouco de noção. Mas não devemos fazer isso. Então, vamos estabelecer que ela trabalha 8 horas. E para não ficar muito abusivo, vamos diminuir isso aqui para 21 dias, tá? Vamos deixar o final de semana para essa artesã ficar em paz, né? Artesã ou artesão. Então, ela trabalha 21 dias por mês, 8 horas por dia, e ela quer um salário de R$ 3.000. Olha como é que já mudou aqui. Olha o valor, o salário dela, como é que já mudou nessa peça. Entendem? Então, isso vai estar diretamente ligado aqui. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo aqui agora? Para saber o que é seu é isso daqui, né? R$ 17,86, mediante essa realidade que a gente simulou aqui.
Eu vou pegar aqui, então, o valor final da venda e vou diminuir do salário. Então, o valor que ela tem que reinvestir é esse aqui, ó. Esse aqui tem que ficar guardado, gente. Guardado esse dinheiro, tá? Você não mexe nele. Esse aqui você pode mexer, você pode guardar, depositar, fazer o que você quiser. Esse daqui vai servir para você comprar mais resina, para você comprar mais tacel, para você repor aquele molde que estragou. Enfim, você precisa saber guardar uma parte do seu ganho para poder reinvestir. E também tem que ter essa consciência de que você tem que ter seu salário, certo? Vamos usar um outro exemplo. Aqui a gente calculou só um chaveirinho. Agora eu vou colocar aqui 115 gramas de resina, porque de repente eu tô fazendo uma bandeja, tá? E essa bandeja, ela gasta 115 gramas de resina. Me gastou a mesma 1 hora para fazer, tá bom? Somando tudo, desde a hora que eu idealizei a peça até a hora que eu misturei a resina, e deixei peguei ela para embalar para entregar para o cliente. Tudo isso é tempo de produção, tá? Só o tempo que ela tá secando é que não conta como o seu tempo de produção. E aí eu vou pegar uma embalagem um pouco mais cara, porque é uma bandeja maior, eu posso não ter usado tassel, nem aquelas outras, mas eu usei flores secas, por exemplo. E aí essas flores secas saiu a 2,50. Então a gente já tem aqui um outro valor. E eu constatei também que essa peça, além de ser maior, gastar mais resina, ela também me deu mais trabalho para fazer, tá? Esse acréscimo de complexidade aqui, então, eu coloquei 20%. O lucro até deu uma diminuída, mas eu poderia deixar aqui a 100, sem problema. E aí, esse acréscimo de complexidade aqui, ele faz parte do seu salário, tá, gente? Então, aqui está o cálculo do salário, que é exatamente aqui o tempo de produção, tá? Que vai variar de acordo com o seu salário mensal, dias trabalhados, horas trabalhadas. Se eu aumentasse essas horas aqui, o que ia acontecer? Vamos ver? Se eu, em vez de 8 horas, eu trabalhasse 12 horas? Você entende o que acontece? A peça fica mais barata, olha isso. Mas olha o tempo a mais que você tem que trabalhar, né? Então, suponhamos, vamos manter ali as 8 horas para vocês entenderem. Então, esse acréscimo de complexidade aqui, esse valor, ele é seu, tá? Porque ele depende unicamente o quê? Da sua habilidade, de como você domina a técnica, de você estar fazendo ali uma coisa personalizada para o cliente, do gosto dele, da cor dele. Então, esse acréscimo de complexidade depende de você. Então, ele faz parte do seu salário. Mas eu gostaria de lembrar que isso daqui é apenas uma sugestão, tá? Tudo isso vai variar de acordo de onde você mora, da realidade que você vive. São apenas exemplos, tá? Mas de toda forma, se você não quiser usar essa planilha para fazer precificação final e quiser continuar fazendo a precificação ao olho nu, não tem problema. Essa planilha pelo menos vai te ajudar a entender o preço de custo, exatamente quanto que você gastou com material, né? E aqui vai te ajudar também a entender e a calcular ali a sua mão de obra. Então, de toda forma, vai ficar disponível para vocês fazerem o download. Eu vou estar fazendo também uma versão para imprimir, tá? Porque nem todo mundo trabalha com computador. Muita gente acaba trabalhando mais pelo celular. Então, eu vou fazer uma versão para imprimir, que você pode pedir para alguém imprimir e você vai fazer esses cálculos na mão, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado e que essa planilha ajude você a calcular o seu material e a sua mão de obra. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar nas minhas redes sociais, que vão passar no card e vão estar na descrição desse vídeo, tá bom? Eu respondo todo mundo. Um abraço para todos e até a próxima!